Bom dia, gente. Veja, é, hoje nós vamos aprender a dividir texto em colunas, certo? Deixa esse texto aqui originalmente ele vem com ele é feito em apenas uma coluna, então a gente agora vai aprender a dividir ele em uma ou mais colunas, em duas ou mais colunas, certo? Deixa eu duplicar esse daqui para ele ficar um pouquinho maior, ficar mais bonito. É, Veja, se eu vim aqui colocar o cursor aqui desse lado e na guia layout e eu tenho a opção aqui em configurações da página, eu tenho colunas. Eu vou ter aqui umas predefinições, certo? Já prontinhas para que eu possa usar. Uma coluna, que é a que a gente já se encontra utilizando, eu posso vir aqui e dividir em duas. Posso também em três. Posso também esquerda, que fica ela menorzinha do lado esquerdo, maior do lado direito. E a direita, que é o inverso da esquerda, certo? Mas digamos que eu preciso de algo mais personalizado, uma quantidade maior de coluna, menor, não sei. Então vem aqui, ó, mais colunas. Aí eu tenho aqui as mesmas opções que eu tinha mostrado anteriormente nesse botãozinho aqui, só que aqui eu tenho a opção de que, ó, de configurar uma quantidade maior de colunas. Tá vendo? Até aqui ele está aceitando até 11. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui duas colunas. Quando eu boto duas, você pode ver que aqui onde tem largura e espaçamento, já aparece aqui, ó, três colunas. Se eu diminuir para duas, ó, duas, três. Se eu botar mais de três, aí você vai notar que já vai aparecer aqui, ó, um trilho de rolagem para que eu possa ver as demais, certo? Vou deixar aqui apenas duas para ficar mais fácil o entendimento dessas caixinhas. Se eu deixar aqui marcado, ó, coluna da mesma largura, a alteração que eu fizer em uma vai ser feita em todas, certo? Se eu desmarcar, eu vou poder fazer as alterações de maneira individual. Vamos dar um exemplo. Vou dar OK aqui, ó, para você ver como é que ficou. Vou voltar, digamos que eu queira corrigir, vou em colunas, mais colunas. E vou deixar aqui o seguinte, ó. Estava marcado, vou deixar desmarcado, né? E vou vir aqui, notem aqui nessa área de exemplo, vou aumentar a coluna de número 1. Se eu aumentar a coluna de número 1, lógico, como a folha é no tamanho fixo, né? A coluna de número 2 vai diminuir para dar espaço à outra. E vai acontecer o mesmo também, ó, caso eu aumente a coluna número 2. Ou seja, se eu aumento uma, diminuo a outra, certo? Se eu também aumento o espaçamento entre elas, esse espaçamento vai comer um pouco do espaço da folha, da área útil da folha, diminuindo assim as colunas, certo? Então, se eu clico aqui coluna do mesmo tamanho, ela vai ajustar para que ambas fiquem do mesmo tamanho. Aí eu posso vir aqui, ó, diminuir também o espaçamento, que é essa areazinha aqui. Então, deu para ter entendimento, né? Ou seja, deixo aqui marcado, as colunas ficam todas do mesmo tamanho. Se eu precisar aumentar o tamanho de apenas uma, eu desmarco aqui e posso escolher aqui fazer as configurações de maneira individualmente, tanto no espaçamento como na largura da coluna. Lembrando que quando você aumenta um, consequentemente vai diminuir a outra, né? Aí eu também tenho a opção aqui, ó, de colocar linha entre colunas, ou seja, colocar uma linha aqui dividindo a coluna, tá vendo? Vou vir agora, voltar lá novamente, mais colunas, vou tirar a linha, certo? Vou deixar o texto aqui dividido em duas colunas e colunas do mesmo tamanho, vou dar OK. Então percebeu? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma justificada nesse texto aqui, para ficar mais organizadinho. Ó, veja, uma dica. Uma dica agora que eu dei uma observada. Veja, muitas vezes quando a gente divide texto coluna, perdão, muitas vezes quando a gente justifica um texto, acaba acontecendo isso aqui, né, ó. Ficando um pouquinho esquisito. Então a gente fica com os mesmos espaçamentos aqui e algumas palavras, algumas linhas, né? Vai ter palavras com espaçamento muito grande. Uma observação é essa aqui, ó, espaçamento muito grande em relação às demais. Então, o que acontece? Isso acontece devido ao quê? A uma palavra muito grande em um espaço de linha X, que para que ele possa torne possível o alinhamento tanto de um lado como do outro, o Word acaba dando um espaço maior entre algumas palavras. Então, para que isso possa ser resolvido, e também ocasionando também até a economia de espaço na folha,
eu posso escolher essa opção aqui, ó. Vou selecionar o texto aqui, vou em Layout e vou escolher essa opção aqui, ó, hifinização. Aí eu vou pegar aqui automático, ó. Tá vendo? Ele organizou. O que é essa hifinização? Hífen, né? É um hífenzinho que bota exemplo, ó. Lembra quando a gente está escrevendo que a palavra não dá dentro de uma linha? Feito essa aqui, ó, K, versalho. Tá vendo, ó? K, tracinho e o resto da palavra termina aqui. Aí o seu texto fica todo organizadinho e ainda você ganha economia de espaço na folha. Ó, tá vendo, ó? Pré-ciso. Então, pré aqui, o hífen, ciso no outro lado. Então, ficou a dica aí, ó, hifenização, certo? O texto fica mais bonitinho, mais organizado e você também ganha economia de espaço em folha. Então, vamos voltar aqui. Vou selecionar o texto todo. Vou devolver para uma coluna apenas, tá? Agora eu também posso dividir uma parte específica do meu texto em coluna. Digamos que eu quero dividir o segundo e o terceiro parágrafo. Então, seleciono apenas o segundo e o terceiro parágrafo, certo? Venho até colunas, mais colunas e faço as configurações desejadas. Tá vendo? E apenas dividir apenas o primeiro e o segundo parágrafo. Aliás, o segundo e o terceiro parágrafo, né? Só para dar uma revisãozinha, para a gente terminar. Então, como é que eu faço para dividir meu texto em coluna? Caso eu queira uma parte específica do texto, eu seleciono essa parte, vou em Layout, Colunas, no conjunto configuração de página, colunas, mais colunas. Aqui eu tenho as opções pré-definidas. Aqui eu posso dizer a quantidade de colunas que eu desejo na área selecionada. Quando eu coloco aqui, ó, a quantidade de colunas, aqui eu tenho uma área de regulagem. Aqui eu tenho a coluna 1, 2 e 3. As demais eu venho aqui, ó, no trilho de rolagem para que eu possa ver as demais. Vou deixar apenas 3, certo? Todas as colunas aqui estão do mesmo tamanho porque esta opção aqui se encontra marcada. Então a alteração que eu fizer, tanto na largura como no espaçamento, serão aplicadas a todas. Caso eu queira aplicar em uma coluna específica, fazer configurações individuais, eu vou desmarcar a coluna do mesmo tamanho. Aí eu assim deixo ativada todas as caixinhas onde eu vou poder fazer alterações numa ou noutra. Lembrando que, lógico, né, como o tamanho da folha, a área útil da folha é fixa, eu aumentando a largura de uma coluna, exemplo, quando eu aumentar aqui a da 2, veja, a da 1, a da 3 diminuiu. Se eu aumento a da 1, ó, a da 2 diminui, certo? Então, tá aí dado o assunto como dividir texto em colunas. Bem simples, qualquer dúvida, entre em contato que a gente tira, tá? Muito obrigado e até a próxima.